diferente. Abra sua Bíblia em Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Vamos ler do 12, o 13 e o 14. Eu vou ler o 12, a igreja vai ler o 13, e todos nós leremos o versículo 14. Filipenses capítulo 3, 12, 13 e 14. Você achou? Diga amém. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A igreja. Todos, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh Senhor, que palavra maravilhosa, rica, Pai, já está tocando em nossos corações. E eu tenho certeza, Pai, que os próximos minutos será o Senhor falando, Pai, tocando, mexendo conosco, trazendo exortação, mas também, Senhor, despertamento para nós, Pai, todos nós, Pai. Fala a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. O tema da mensagem é iniciando o ano, fortalecidos na fé. Como nós estamos iniciando, irmãos, um ano, que é sempre o início, término de um ciclo, início de outro ciclo na nossa vida, a pergunta que eu quero começar fazendo para todos os irmãos nesta manhã, inclusive para mim mesmo, é: como você terminou o ano de 2023? Não estou dizendo nem se você terminou com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, que são perguntas também importantes. Mas você terminou o ano caído ou de pé? Quantos terminaram o ano de pé aqui? Levanta a mão. Graças a Deus. Mas você agora não precisa levantar a mão não, é apenas para a sua meditação. Você terminou o ano fraco ou fortalecido? Você terminou 2023 cheio de boas expectativas ou completamente desanimado? Sabe, o que vai ser da minha vida? Eu preguei algo, parecido no culto de Ano Novo. O que vai ser da minha vida? Como vai ser? Porque nós estamos vivendo, irmãos, esses primeiros dias, e vivemos a primeira semana, Hoje, realmente, completa-se uma semana do ano de 2024. 2023 acabou, 2024 está aí às portas. E todas as pessoas em todas as partes do mundo, todos os povos, nações, raças, línguas, tribos, todas as pessoas, irmãos, cerca de um pouco mais de 8 bilhões de pessoas, têm os mesmos dias que nós temos, as mesmas horas que nós temos. Claro, se nós formos levar isso para a questão sociológica, a gente vai ver que há diferenças. Há pessoas que têm mais oportunidade que as outras, há pessoas que têm, mais facilidades, enfim. Mas não é por esse lado que eu quero levar. O que eu quero dizer é que os 366 dias, porque este ano é bissexto, sabia? Alguém nasceu no dia 29 de fevereiro aqui, irmãos? Você conhece alguém que nasceu no dia 29 de fevereiro? Isso, esse ano o pessoal vai comemorar aniversário, Ou seja, desses 366 dias, 7 dias já se foram. Mas todas as pessoas em todas as partes do mundo têm os mesmos dias que eu e que você. E como eu preguei no último domingo, irmãos, no último culto de Ano Novo, Deus está nos dando mais esses 366 dias para nós vivermos uma vida plena. Uma vida plena, irmãos, cada um, da sua maneira, cada um com as suas
características, habilidades, atribuições, profissões, cada um com o seu jeito, com o seu temperamento, mas Deus dá para todos nós, ou renova para todos nós a oportunidade de nós vivermos uma vida plena, uma vida abundante, aqui neste mundo. Isso enquanto Cristo não volta, porque você espera a volta de Cristo, levanta a mão, você espera, mas Ele pode voltar, mas Ele pode chamar a nós também, não é? Então, o ideal é vivermos de uma forma plena no tempo que Deus nos permitir. E a primeira pergunta, na verdade a segunda, que eu também quero fazer aos irmãos nesta noite, será que ano passado nós conseguimos viver a vida cristã de uma forma plena, ou nós nos arrastamos espiritualmente? Você já ouviu essa expressão? Poxa, fulano está se arrastando, fulano chega no trabalho se arrastando, aquele jovem chega na faculdade, quando entra, chega se arrastando, e pior ainda, né? Pô, fulano às vezes chega na igreja se arrastando. Quer rir um pouquinho? Por que os irmãos acham que eu fico na portaria ali enquanto o louvor está fazendo aqui? Para ver como é que os irmãos entram na igreja. Brincadeiras à parte, mas não tão brincadeira assim, não é? Como você terminou o ano? Fortalecido na fé ou se arrastando na sua vida? Não só espiritual, mas de um modo geral. Tivemos um bom relacionamento com Deus, irmãos, e com as pessoas. Porque se o nosso relacionamento com Deus for um relacionamento, não vou dizer perfeito, mas um relacionamento aceitável, um relacionamento de busca, um relacionamento espiritual, isso vai se desdobrar no relacionamento com as outras pessoas, não é? Jesus, ele claro que é o exemplo maior, né? Mas ele tinha um relacionamento com o Pai muito íntimo, e isso se manifestava no relacionamento com as pessoas. Eu não consigo crer, irmãos, que uma pessoa que se diz uma pessoa de oração, uma pessoa íntima com Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que vigia, que jejua, uma pessoa que, sabe, está demonstrando sempre ser uma pessoa espiritual, tenha um trato muito ruim com as pessoas. Ah, pastor, mas e Pedro? Né? Mas Pedro, quando Jesus ressuscita e vai procurá-lo e tem aquela conversa com ele, perguntando 3 vezes se Pedro o amava, Jesus mesmo reconhecia que faltava algo na vida de Pedro, algo que foi preenchido no dia de Pentecostes. O medroso se tornou corajoso, né? Aquele que era quase perdão a palavra, né? Quase uma pessoa desequilibrada, passou a ser uma pessoa bastante intrépida, corajosa, né? Tanto que no dia de Pentecostes, quando eles começaram a falar em outras línguas, e pessoas de outras nacionalidades estavam ali, entenderam o que eles estavam falando, e alguns falaram, eles devem estar embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, né? E Pedro foi o primeiro, agora, não mais aquele Pedro medroso, não é? Se levantou e falou, olha, nós não estamos embriagados, o que está acontecendo é que foi prometido pelo profeta Joel, que disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, houve uma mudança, mas o temperamento da pessoa é o temperamento. A pessoa não muda de temperamento quando se converte, mas o temperamento é moldado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Tem pessoas, aliás, todos nós precisamos ser moldados, e cada um precisa saber em que ponto, em que área, né? Então, se o nosso relacionamento com Deus for um relacionamento bom, irmãos, isso vai se manifestar também no nosso relacionamento com as pessoas. Agora, irmãos, ao invés de nós ficarmos achando que 2024 vai ser um ano ainda pior, porque tem pessoas que pensam assim, 23 foi um ano horrível e não espero nada de bom para o ano que vem. Em vez disso, irmãos, nós podemos aprender algumas importantes lições, né, com a palavra. Esse texto nos ensina algumas coisas importantes, né? Mas para que funcione, irmão, não adianta só eu pregar, não adianta só os irmãos ouvirem, nem quem está em casa assistirem, nós temos que colocar em prática. A palavra sem prática, irmãos, né,
não adianta muita coisa. E nós sempre voltamos à parábola lá dos 2 fundamentos ou dos 2 alicerces. A casa que caiu, o homem também ouvia a palavra, mas não praticava. E o que não caiu, ele além de ouvir, ele praticava a palavra de Deus, irmãos. Então, ouvir é preciso, repita comigo, ouvir é preciso, mas praticar é necessário. Senão, vai ser apenas uma retórica, não é? Ou seja, como Paulo nos diz no texto que nós lemos no início, irmão, nós podemos avançar sim. Nós não só podemos, como queremos avançar, mas para que isso realmente aconteça, nós precisamos atentar para os seus ensinamentos. Eu tenho certeza, irmãos, que todos nós que estamos aqui queremos avançar em várias áreas da nossa vida. Amém, meu irmão? Tenho certeza que você que está aqui quer chegar no final do ano de 24 com alguns testemunhos, né? Vitórias que você estava aguardando, como nós ouvimos alguns testemunhos no culto de Ano Novo. Eu tenho certeza que você quer dar o testemunho da vitória da sua aposentadoria, o testemunho da vitória que você conseguiu, sei lá, comprar sua casa, seu terreno, fazer aquela viagem, ou se casar, né? Ou, sabe, o seu empreendimento, coisas boas, importantes, que Deus quer nos abençoar, que não devem ser as coisas mais importantes, mas que Deus sabe que são importantes. E para isso nós precisamos avançar. Então, baseado nesse texto, irmãos, em outros, se nós queremos realmente avançar, irmãos, primeira coisa que eu anotei aqui, está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Para este ano, agradeça a Deus pelas bênçãos que você já alcançou. Você foi abençoado no ano que passado? Levanta a mão aqui, todos nós. Alguns poucos vieram aqui, né? Mas, irmãos, acordarmos, abrirmos os olhos é uma bênção. Termos o café na mesa é uma bênção. Termos um trabalho é uma bênção, né? Termos disposição para estudar é uma bênção. Termos a nossa família é uma bênção. Amém, irmãos? Então, uma atitude de gratidão deve estar presente na nossa vida. Paulo falou assim, tudo dai graças, por quê? Quem sabe, irmãos? Porque esta é o quê? É a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer dizer, dar graças, antes de qualquer coisa, é a vontade de Deus para nós. Agora, por quê, irmãos? A gratidão, ela precisa ser um estilo de vida. Um estilo, irmãos. Não é o momento que você recebeu uma bênção, que você vem aqui dar um testemunho, que é importante, não é? Não, a gratidão precisa fazer parte da vida do cristão, né? E nesse momento exatamente que estamos iniciando um novo ano, nós devemos cultivar um coração grato, em vez de eu ficar lembrando das coisas ruins do ano passado, e aconteceram, hein? Ou não? Com certeza, coisas ruins, coisas que nos entristeceram, em todas as áreas da nossa vida, né? Ao invés de ficarmos focados nessas situações pontuais, negativas, nós precisamos olhar para aquilo que Deus já fez na nossa vida, pelos milagres, pelas bênçãos, pelas portas que se abriram. Amém, irmãos? Então, a gratidão não deve ser apenas um ato, mas sim um estilo. Você pode dizer amém? Um estilo de vida que reflete a vontade de Deus para conosco, porque Paulo fala, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do pastor, não, da igreja não, é a vontade de Deus, irmãos. Quer dizer, em tudo, né? Em tudo. Por quê? Porque tem pessoas que só vivem reclamando, irmãos, só vivem reclamando, não é? E se esquece do quanto Deus tem feito. Além da gratidão, irmãos, ter que ser um estilo de vida, nós precisamos, quando somos gratos, refletir sobre as bênçãos que nós alcançamos, né? Precisamos identificar as bênçãos recebidas ao longo do ano. E às vezes, nós, irmãos, temos muito mais facilidade de olharmos para aquilo que não aconteceu do que sermos gratos pelo que aconteceu. É a mesma associação, a mesma analogia com a questão de repararmos o defeito do nosso irmão. Nós temos muito mais facilidade para olharmos nas falhas do nosso irmão do que repararmos na nossa própria falha.
Ou repararmos a falha do nosso irmão do que repararmos as qualidades do nosso irmão. Isso no casamento, na família, no relacionamento, isso tem muito a ver, irmãos, né? Tem muito a ver. Às vezes nós olhamos só a falha do nosso cônjuge, né? Num casamento, às vezes a esposa faz lá comida e tal, maravilhosa e tal, nunca recebe um elogio. Quando o arroz queima, é um Deus nos acuda. Aliás, quantas irmãs aqui já deixaram o arroz queimar por descuido aqui? Pode levantar a mão. Isso. Eu vou contar uma coisa aqui engraçada. Já, Kátia? Nunca, Kátia? Nesses 30 anos de casados? O método é diferente? Vou contar uma coisa engraçada. Há um ano eu aprendi a fazer o arroz, irmão, depois de 60 anos. Porque não era possível. Às vezes, né, ia lá para a casa ou eu pedia quentinho e tal, mas falei, não, é melhor comprar um bife, deixar lá, né, fritar. Eu gosto muito de aipim também, aipim. Alguém mais gosta de aipim, irmãos? E olha, o aipim de Santa Cruz é bom mesmo, irmão. Na volta do sítio, aquele dia, sábado passado, parei, comprei, agora já vem descascado, é caro a beça, mas vale a pena. E olha, aipim, que beleza. Então eu gosto de ter lá, aipim, né, e tudo, um bife. E Nete estava, não sei se na casa da Jéssica ou na casa do Pedro. E eu então fui fazer um arroz, mas não sabia fazer o arroz. Então, aonde eu fui, onde as irmãs vão agora para ver quais são as receitas, como é que se faz? No YouTube. E vi lá, irmãos, um videozinho, a moça lá me ensinou direitinho, mas ela falou uma coisa, ela falou que o arroz é ciumento, né? Que você, tem várias maneiras de fazer o arroz, eu aprendi uma maneira, né, que é não lavar, tem gente que gosta de lavar. E outra coisa, ela falou que é ciumento, você tem que ficar ali de olho, né? Depois de alguns minutos, você já fica ali de olho, porque se você deixar de ficar prestando atenção, é capaz da água secar, queimar, num instantinho que você ficou descuidado. Igual antigamente, não sei se ainda é hoje, o leite, não é verdade, irmãos? O leite na leiteira, você ficava ali 3 minutos olhando, quando você se descuidava, o leite entornava, não é? Então, meu irmão, minha irmã, queimou o arroz e a gente reclama. E às vezes que o arroz não queimou, né? Aí eu me lembro daquela história que estava o pai, o filho e a mãe sentados à mesa, e a mãe fez lá uns pães lá na chapa e tal, né, para a família tomar café. À tarde o pai tinha chegado do trabalho e quando o marido foi pegar o pão estava queimado, irmãos. O pão estava queimado. E não tinha mais, né? A esposa fez com muito carinho, mas passou um pouquinho. Aí o filho, que sabia que o pai costumava reclamar, olhou para o pai olhou para o filho, a esposa ficou meio constrangida, e o pai não falou nada, ainda disse que estava muito bom e agradeceu. Depois o filho chamou o pai no canto e falou: papai, o que houve com o senhor? O senhor não gosta de pão queimado, o senhor está sempre reclamando. Aí, sabe o que o pai falou, irmãos? O filho falou assim: meu filho, realmente eu reclamo muito indevidamente, mas eu estive pensando, sua mãe trabalha tanto, faz tanta coisa em casa, o dia dela foi tão trabalhoso, tão corrido, né? E o que tem de mais? De vez em quando comer um pão mais moreninho do que o normal. Quer dizer, algo tão simples, né, que poderia se transformar numa grande, até uma briga dentro de casa. Ele entendeu que a mulher não queimou o pão porque quis queimar só para irritar o marido. Ou às vezes a mulher faz isso, irmão? Bom, acho que não. Então agradecermos a Deus pelo pão, né? Refletirmos sobre as bênçãos, identificarmos as bênçãos, conta as bênçãos, como diz o velho hino, né? Conta quantas são. Que mais, irmãos?
recebidas da divina mão, uma a uma dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez, não é? Nós temos que nos despertar para a gratidão como estilo de vida e refletirmos sobre as bênçãos. Então, o primeiro ponto é esse, irmãos, agradecermos a Deus pelas bênçãos recebidas. Paulo falou em tudo dar graças. O segundo ponto é aprendermos com os desafios do ano passado, que todos nós tivemos desafios, irmãos. Mas os desafios, se eles não forem aproveitados e canalizados para algo de bom, né, terá sido apenas, um desafio. Em Romanos 8, 28, Paulo fala o seguinte, irmãos. Se você sabe, você pode falar comigo. Vou só resumir o próprio versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu só voltar no arroz, irmãos. Aprendi a fazer o arroz, fiz o arroz umas 6, 7 vezes, nem sempre ficou legal. Tem vezes que não fica legal, né? Mas isso acaba fazendo parte mesmo. Mas pelo menos eu aprendi a fazer o arroz. Todas as coisas são todas, irmãos. Elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos colocar aqui todos os desafios que nós passamos em 2023, irmãos. Eles vão ser molas propulsoras, né? Para bênçãos que Deus está preparando para nós esse ano. Tem certeza disso, irmãos? Se nós olharmos os desafios como oportunidade de crescimento, né? Os desafios, eles não foram em vão. Você pode dizer amém, meu irmão? Deus os utiliza para o nosso crescimento espiritual. Nós aprendemos com as dificuldades, nós aprendemos, vamos dizer assim, quase que na marra em algumas coisas, né, que Deus está cuidando de nós. E existe poderia ser um versículo, mas eu acho que não está desta forma, né, escrito, mas está em todo o contexto da Bíblia, que é o seguinte: Deus está no controle. Fale comigo bem alto: Deus está no controle. É uma das frases mais faladas, irmãos. Nós reconhecemos que Deus está no controle, mesmo quando nós não compreendemos totalmente o que está acontecendo. Uma outra expressão muito usada hoje é processo, né? Se você quer chegar na vitória, você tem que aguentar o processo. Processo é o quê? É o deserto, que antigamente é outras palavras. Hoje é essa palavra processa, que está sendo muito processo, mas antigamente era o vale. Você tem que aguentar o vale, você tem que aguentar o deserto, você tem que aguentar os desafios e tirar lições boas dos desafios que Deus está dando para você, porque Deus, Ele com certeza está no controle. Sabe por quê, irmãos? Nós não cantamos aqui, Tu és soberano, cantamos? Tu és soberano sobre a terra. Vocês, irmãos, podem cantar um pedacinho comigo? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor, absoluto, tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Bem forte. E apesar desta, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, Tu. Amém, irmãos.
Deus é tremendo, irmãos. Ele está no controle, né? Uma outra coisa que está aqui agora, voltando ao texto que nós lemos, irmãos, para que nós não só estejamos de pé em 2024, mas também avançando, devemos renovar o nosso compromisso com Deus. Tem gente que quando termina um ciclo na sua vida, e às vezes até na igreja, a pessoa fala assim: ano que vem eu não quero mais dar aula para as crianças, ano que vem eu não quero mais estar no louvor, ano que vem eu não quero mais tocar bateria, ano que vem eu não quero mais ficar na portaria, é muita responsabilidade. Tá bom, irmão, então eu vou chegar aqui qualquer dia e vou falar assim: ano que vem eu não quero mais ser pastor dessa igreja, não. Nós, entendo que eu vou falar espiritual, nós não temos escolha, irmãos. Ou somos de Deus e trabalhamos na obra de Deus e ainda é muito pouco, ou a nossa vida vai ficar largada por aí, amém, irmãos? Renovando, portanto, o nosso compromisso com Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, renove o seu compromisso com Deus e continue avançando. Deus tem coisas que nós nem imaginamos, irmãos, para a nossa vida. Para isso é preciso deixar o passado para trás. O início de um ano é uma oportunidade para avaliarmos nossos compromissos com Deus e uma boa oportunidade, irmãos, também para deixarmos para trás aquilo que não edificou a nossa vida. Tem coisas que não edificaram, irmãos. Tenho certeza que na nossa igreja situações podem ter acontecido que não foram benéficas e às vezes nós ficamos presos, travados por causa disso. Não, deixa o passado para trás e avance para o alvo que é Cristo. Olhe para Cristo. Amém, irmãos? Ore somente para Cristo. É a oportunidade de você rever talvez alguns conceitos, alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns pensamentos. Porque, como eu falei ainda agora, às vezes nós sempre olhamos o outro, né, como o causador do problema, né? Quando às vezes nós temos que fazer uma meia-culpa, ou quem sabe nos identificarmos como Jonas, falando que era o culpado, né? Por isso ele tinha que ser atirado ao mar. E ainda mais, deixando o passado para trás, assumindo, renovando nosso compromisso com Cristo e avançando com determinação, irmãos. Que possamos então renovar a nossa determinação de seguir a Cristo em cada aspecto da nossa vida. Que 2004, irmãos, assim como tenho certeza que no final de 2024, assim como no final de 2023, nós possamos estar mais perto de Deus, repita comigo, mais perto de Deus e de tudo aquilo que nos aproxima dele, porque às vezes eu quero estar mais perto de Deus, mas os meus relacionamentos me afastam de Deus. Eu entendo que quero estar, até desejo estar mais perto de Deus, mas não faço a minha parte. Vou a lugares que Deus não aprova, me relaciono com situações que, sabe, não são agradáveis a Deus, como diz o Salmo 1, versículo 1, né? Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vamos nos relacionar com pessoas, irmão, de todos os níveis, de todas as religiões, e temos que fazer isso, até para podermos levar a palavra de Cristo, mas associações, não é? Participar de comportamentos, aí nós não podemos, avance, portanto, com determinação. Resumindo e terminando mesmo, ao iniciarmos, portanto, este novo ano, irmãos, que nós possamos fazê-lo com corações agradecidos, repita comigo, corações agradecidos, aprendendo com os desafios, e bem alto, renovando os nossos compromissos com Deus, amém, irmãos? Que cada passo, cada decisão, cada atitude nossa seja para nos aproximar mais dos propósitos que Deus tem para nós. É claro que quando nós olhamos há um ano atrás, é com tristeza que nós percebemos que algumas pessoas ficaram no meio do caminho.
né? Algumas pessoas ficaram, desistiram, desanimaram, né? Olharam para trás. E que Deus nos abençoe, irmãos. E que possamos saber que enquanto nós estamos avançando e já entramos, né, neste novo ciclo que se renova, que são 366 dias, possamos também avançar na nossa vida espiritual, na nossa fé. Você que vai entrar na faculdade, você que trancou a faculdade, você que está pensando em tantos projetos, né? Coloque Deus à frente, peça a direção de Deus e você vai ser, eu tenho certeza, abundantemente abençoado. Mas não se esqueça de renovar o seu compromisso com Deus, ter um coração grato, né? E aprender com os desafios. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?